Salve amigos do canal Legado da Fiel! Hoje eu vou falar de uma casa que nunca foi sua, mas uma casa que ele mandou durante muito tempo. Hoje eu vou falar do Morumbi, o estádio Cícero Pompeu de Toledo. Ruida jogou lá 557 partidas a partir de 1960 na sua inauguração, ganhando 213 jogos, empatando 194 e perdendo 150. Fez 727 gols nesse campo e sofreu 596. Ali o Corinthians conquistou a grande maioria, é o time que mais conquistou títulos dentro dessa casa. Foram 14 títulos ao todo, muito importantes para a nossa história, para a nossa relevância. Vários títulos paulistas, alguns campeonatos brasileiros, um Rio-São Paulo e também uma Copa São Paulo. Então vou tentar enumerar para vocês aqui, mais ou menos, essas conquistas corintianas. Em 1975, por exemplo, essa Copa São Paulo que eu citei, foi a primeira vez que o Corinthians disputava ali uma final contra o São Paulo Futebol Clube naquele momento, e o Corinthians ganha nas penalidades máximas, conquistando aquele troféu da Copa São Paulo. Para um time que vivia um jejum muito grande desde 54, era uma conquista. Então essa foi a nossa primeira conquista no Morumbi. Depois vieram os campeonatos paulistas, tão desejado, paulista de 1977 contra a Ponte Preta, o tão emblemático título que nos tirou daquele longo jejum, né? Longo jejum praticamente, de quase 23 anos, sem uma conquista dessa grandeza, dessa magnitude. Ganha o Campeonato Paulista de 79, ganha o bicampeonato 82 e 83, paulista também, em cima do nosso rival, dentro da sua casa, do São Paulo Futebol Clube, vencendo aquele bicampeonato na era da democracia. Ganha o Campeonato Paulista também, depois de 1997, contra o próprio São Paulo. Ganha em 99 contra o Palmeiras, ganha em 2001 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, depois ganha novamente em 2003 em cima do São Paulo Futebol Clube. Ali o Corinthians ganha também o primeiro campeonato brasileiro, em 1990, contra o São Paulo Futebol Clube, os donos da casa. Em 1998 é campeão brasileiro novamente, dessa vez contra o Cruzeiro, às vésperas do Natal. No ano seguinte, ganha novamente outro campeonato brasileiro, o bicampeonato, dessa vez contra o Clube Atlético Mineiro, no empate de 0-0 que o Corinthians conquistava ali por ter a melhor campanha, o seu tricampeonato brasileiro. Ganha ali também mais uma competição em 2002, torneio Rio-São Paulo. Ganha naquele momento em cima do São Paulo Futebol Clube novamente. Um empate por 1-1 nos dava o título naquele instante. Então, são 14 títulos importantíssimos ganhos dentro da casa do nosso rival. É lá que tem o recorde de público até hoje, que pertence ao Corinthians. 146.082 pessoas, que aconteceu num domingo, né, do ano de outubro de 1977, uma derrota para a Ponte Preta, naquela que seria os 3 jogos que levariam, né, o Corinthians a ser campeão, ganhando depois no dia 13 de outubro seguinte o título de 1-0 em cima da Ponte Preta. Ali o Corinthians possui enormes públicos, pelo menos acima de 120 mil pessoas, deve ter de 8 a 10 públicos assim. Muitas foi hegemonia de público, foi hegemonia de conquistas, foi hegemonia de vitórias. Em cima dos donos da casa nós temos 51 vitórias contra 46. Contra o Palmeiras existe um empate ali praticamente de 39 vitórias para cada um. Contra o Santos Futebol Clube, 28 vitórias contra 19 vitórias do Santos. E contra a Portuguesa também existe uma hegemonia de 12 vitórias contra 8. Então o Corinthians sempre foi muito forte dentro dessa casa, apesar de não ser nossa. Ali nós marcamos história, ali nós marcamos território e por muito tempo fomos hegemonia naquele estádio. Até porque esse estádio foi construído muito às custas do grande clássico naquele momento, na década de 60, que era Corinthians e Santos. Sempre levando grandes públicos, naquela ânsia do Corinthians quebrar o tabu do Santos de Pelé naquele momento, que era muito difícil. Mas, né, não foi ali que foi quebrado o tabu, foi no Pacaembu, numa quarta-feira à noite, dia 6 de março de 68, mas o Morumbi sempre arrastou grandes públicos, os grandes clássicos. E o Corinthians é praticamente ali, está no topo das grandes arrecadações e dos grandes públicos do estádio que nunca foi nosso. Isso que eu queria registrar para vocês, né, o nosso, como diz o corintiano, o nosso salão de festa eterno, e foi assim que nós marcamos a nossa história nesse estádio. Estádio, como eu disse, que nunca foi nosso, mas que sempre nos deu muitas alegrias, nos deu muitas conquistas, e ali o Corinthians marcou o seu nome como a sua pedra fundamental, o campeão do Morumbi.
Então é isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, dê um pulinho lá, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, dê essa força para o canal, tá bom? Um abraço a todos e, como sempre digo aqui no final dos nossos episódios, eternamente Pai Corinthians. Fiquem com Deus e abraço a todos. Vamos,